Bom dia a todos. Feliz dia do reino do céu na terra. Em 1931, Meishu Sama foi com pouco mais, 28 pessoas, né, subir no Monte Nokogiri. Ele foi no dia 14 e ficou hospedado na montanha, onde tem um dos maiores templos do Japão Central, que é o templo Nihonji. Nihon quer dizer Japão. Ji quer dizer templo, né? Quer dizer templo do Japão. E neste templo, muito antigo do Japão, foi feito, porque na época tinha uma pessoa conhecida entre os discípulos, então conseguiu a hospedagem no templo. E é muito significativo tudo isso, porque o templo, a principal divindade, que é desse templo Nihonji, é Yakushi Nyorai. Yakushi Nyorai, no budismo, é uma divindade como se fosse, se o universo fosse como o sistema nosso presidencialista, seria como se fosse um ministro da saúde, Yakushi Nyorai. Tanto é que numa das mãos dessa divindade tem um pote de remédios, né? Então, esse templo foi inaugurado por volta de 725 e foi uma principal doadora desse templo, ou seja, para que o templo existisse, foi a imperatriz do Japão, Imperatriz Komio, que, por sinal, ela era devota de Kannon. E com isso ela doou em torno de 19 quilos de ouro para que esse templo existisse. Por que tudo isso? Porque o reverendo sempre nos ensinou que existiu o Meishu Sama para as pessoas, né? Tudo que ele fazia, os ensinamentos, e também tinha um Meishu Sama que as pessoas não sabiam, ou seja, ele não falava, né? Tinha uma vida espiritual, ou seja, de encontros espirituais com divindades, explicando a chegada da Era do Dia, né? Tanto é que depois desse, né, da própria criação da Messiânica, ele visitou praticamente os principais templos do Japão, né? E o reverendo sempre dizia que era Meishu Sama indo para os templos, dando a boa nova, né? A boa nova que a Era do Dia chegou. Ou seja, nesse templo do Monte Nokogiri, esse templo Nihonji, por coincidência ou não, era essa divindade que trouxe os medicamentos da China, né? Então era a grande grande novidade da época, ou seja, a novidade salvadora da época. E com isso foi feito o altar dessa divindade. E por que não pensar que foi lá Meishu Sama dizer para essa divindade que não mais precisa de medicamentos, e sim chegou a nova era. O porquê disso? Porque para mudar esse mundo radicalmente, a necessidade de começar pelo alto, né? Então, Meishu Sama começou pelas divindades, né?
que regem o Japão. Inclusive, dentro desse templo Nihonji, praticamente todas as divindades eram representadas em estátua. Praticamente todas as divindades do Japão. Então, a mudança vem do alto, ou seja, a partir do mundo divino. Começa do mundo divino. Né? Por que isso? É porque muita gente fala assim, como o Meishu-sama vai agir para mudar esse mundo? Muita gente nos pergunta, e inclusive é uma dúvida nossa. Né? Como fazer para mudar tão invertido o mundo? É justamente, Meishu-sama não está parado, está trabalhando justamente do alto para o baixo. Né? E hoje, quem está no alto? Né? Os pesquisadores, os cientistas, são os mais renomados, são os mais respeitados. Né? Mais do que até os religiosos. E pouco a pouco, o que Meishu-sama ensinou para nós, vem pipocando, vem aparecendo pesquisadores, pessoas bastante sérias, com estudos bastante importantes, e livros, lançamento de livros, como se fossem as palavras próprias de Meishu-sama. Né? A gente já citou vários deles, no Japão, best-seller Makoto Kondo, um oncologista famoso do Japão, que fala que é o remédio próprio que cria as doenças. Né? Uma coisa que Meishu-sama escreveu no ensinamento. E ele escreve na capa do livro dele. Como Akinori Kimura, aquele que eu falei das maçãs, que ele planta sem adubo, sem agrotóxico, sem nada. E só ofertando carinho, palavras de amor à planta. Né? Famoso já no Japão, inclusive virou filme. Hoje todo mundo o procura, a televisão, né? Mas ele fala justamente o que Meishu-sama fala sobre a agricultura, que é o ser humano e a planta. Né? Então, está acontecendo. Né? Mesmo o apavoramento, né, da comunidade médica mundial da superbactéria, né? Isso Meishu-sama já, naquela época, falava da resistência das bactérias aos medicamentos. Né? Então, está vindo. Né? Só que o que acontece, nós, consumidores finais, né, a gente acaba ficando esperando. O que vai acontecer, a gente espera o resultado. Né? Eu acho que não é para a gente esperar o resultado. Né? Também ir em contra. Querer saber, querer estudar. Né? Porque, como Meishu-sama profetizou, o caos que vai se instalar. Né? Ontem, escutando na CBN, um médico do Hospital das Clínicas, alertando para as pessoas não irem para o hospital. Porque tá todo mundo gripado, né? Porque o frio foi forte. Então, o corpo já é uma defesa do corpo, ele ficar gripado, conseguir mais saúde para poder suportar o inverno. É feito assim a natureza. Mas que está um verdadeiro caos nos hospitais. E o medo deles é que as pessoas vão por uma simples gripe e que peguem coisa pior lá. Então eles falam, não venham. Só se no último caso venham. Mas fiquem em casa, cuidem da gripe, como antigamente. Né? Esse é o estado atual. Né? E daqui para frente, a tendência é piorar. Quando o Meishu-sama subiu ao Monte Nokogiri, no dia seguinte, porque ele dormiu no dia 14, às 3 horas da manhã ele acordou, falou, vamos pessoal, né? Pegou todo mundo e subiu uma escadaria até o pico, do templo até o pico.
Chegando lá, ele entoou a oração Amatsu Norito. E com isso, ele disse que abriram as portas do céu. Né? O que é abriram as portas do céu? Né? É justamente uma coisa que a gente não acredita que aconteça. Ou seja, de uma vida feliz, de uma vida com saúde, com abundância, com paz. Né? Isso ficou na utopia de todos. Mas que, por quê? Porque abriu a porta, ou seja, a gente está conhecendo agora um mundo novo. Esse mundo que Meishu Sama nos ensinou. Então, essa data de hoje é muito significativa por isso tudo. É possível a gente ser feliz, né? É possível a gente ter essa vida de tranquilidade. Apesar deste mundo tão conturbado, tão caótico atualmente, né? Nós temos, todos vocês, a graça, principalmente na parte física, né, de saúde, graças a Deus todos com saúde, né? A parte da abundância, ou seja, da financeira, todo mundo tranquilo. E só atentar, principal, né, que eu falo sempre, para a parte do conflito. Né? E hoje a gente assiste, em todas as messiânicas, peca na parte do conflito. Né? Porque o que é um conflito? É como se fosse também uma gripe, ou seja, uma coisa que passa de um para o outro. Né? Um patrão briga com um empregado e aí ele fica mal, né? Entra no ônibus para ir para casa, briga com o cobrador. Aí o cobrador também fica mal, chega em casa, briga com a esposa. A esposa fica mal, briga com o filho. O filho fica mal, briga com o cachorro. O cachorro fica mal, morde as pessoas. É uma epidemia. Né? É uma doença. Uma coisa que passa. Né? E a gente não percebe, a gente às vezes fica inconsciente de que é uma coisa que passa, que a gente pega. Assistindo a televisão, o que a gente fica? Né? Fica triste, fica mal. Tem um jornalista americano que, conversando com outro, num café, ele foi pedir um café no balcão e o amigo dele foi junto. No que ele pediu o café com toda a educação, com todo o carinho para a pessoa, para o barista ali, ele foi muito estúpido, muito, absurdamente estúpido com ele. E ele retribuiu com a gentileza, com muito carinho. Aí o amigo dele falou assim, mas por quê? Né? Você retribui com esse carinho, essa gentileza toda, se ele foi tão estúpido com você? Aí ele respondeu, existe uma ditadura, existe de você querer que o outro seja como você. Ou seja, você briga com ele e ele que brigue com você, ou ele fique igual a você. Né? Eu sou contra essa ditadura. Eu quero ser assim. E ninguém vai fazer eu mudar. Né? Ninguém vai me influenciar. Esse é o jeito que eu quero viver. Quer dizer, no fundo é isso. Né? Se a gente deixar ir pelos fatos, pelos acontecimentos, a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo. Né? Hoje, os principais candidatos à presidência, um fala que tem que eliminar as armas. Outro fala que, viu, está vendo, tem que se armar mais. Né? E com certeza vai ter pessoas pensando assim. Né? E todo esse sentimento sempre foi
um indício de pré-guerra. Nós tivemos um período tranquilo, um período, né, onde Meixo Sama fala que é apenas que o ser humano para afiar as armas, né? Mas nada mais do que isso. E a gente tem assistido essa escalada de violência, né? Então, para a gente ficar atento a tudo isso, né? Dessas três bases da messiânica. Porque é diferente uma oração com todos vocês juntos, né, do que uma oração sozinho. A força que é emanada é bem diferente, né? Então há necessidade dessa união, né, para a gente ficar uma alma só. Porque eu falei no outro culto que a gente recebe graças demais até, né? A gente sente isso. Um homem, um dedicante, foi perguntar a Meixo Sama: Meixo Sama, eu tive um sonho muito ruim, um pesadelo. Aí o Meixo Sama respondeu: o ser humano nasce com dívidas espirituais, nasce com máculas, né? Coisas que às vezes um destino trágico está escrito no nosso destino. Mas com a dedicação, com o amor à humanidade, ao outro, grandes calamidades viram pequenas calamidades. E a pessoa continuando a dedicar, continuando esse esforço, que até as pequenas calamidades vira apenas um sonho, né? Então, a gente não fica sabendo de quantas graças, né? Vocês, com certeza, já tiveram muitos sonhos ruins, né? Essa é uma forma mais branda, né, de passar pelas dificuldades, né? Então, aproveitando o dia de hoje, né, procurar por esse reino do céu, né? As coisas vão acontecer, né? Quer dizer, vai existir a destruição. Mas, junto com a destruição, nós percebemos a construção, né? E se apegar à construção, não à destruição. Agradecer a oportunidade de poder lançar, né, a revista Kototama. Essa aqui em comemoração ao Dia do Reino do Céu, no qual nós fizemos o encarte de Canon, para as pessoas colocarem no escritório, ou no quarto das crianças, ou mesmo no quarto de vocês, para ter sempre a lembrança, né? E aqui no fundo também um encarte da torre, né, de Biroco. Inclusive, nós recebemos uma graça imensa de conseguirmos adquirir o vizinho o terreno vizinho da torre. Então, esse presente é para esse terreno servir de apoio à torre, ou seja, como se fosse um mosteiro, tá? Onde vai ter quartos assim, né, para as pessoas poderem ir, né, dedicar na torre. Alojamentos, né? E fazer pessoas de outros lugares poderem ficar mais tempo, poder fazer a dedicação, né? Ou seja, no mosteiro se medita, né? Mas nós fazemos a meditação ativa, ou seja, dedicar, né? Dedicar. Então, esse presente nós recebemos,
com a ajuda de todos vocês, conseguimos adquirir esse. Então, quando for para lá, já vai ter um lugar para poder descansar, né? E também o lançamento de Seguindo o Meishu Sama, volume 2, palestra do reverendo Nakahashi, compilado e... Porque a gente pensou em diversas homenagens, sabe? Só que aí a gente sentiu que a homenagem máxima, que ele ficaria mais contente, seria isso, né? Das palavras dele, mastigando as palavras de Meishu Sama, né? Já é clara as palavras de Meishu Sama, mas aí o reverendo ajuda mais ainda, mastigando mais ainda para a gente, né? E com isso, com muita alegria, lançando... E ele tem palestra para mais 100 livros. Então a gente quer todo ano lançar, né? E que vai ser de grande valia a todos vocês, porque são experiências próprias espirituais dele, né? E com isso poder passar, fortalecer vocês para os tempos difíceis que virão, né? E ao mesmo tempo graças maravilhosas que virão, né? Então, na época que o reverendo lançou, né, ele autografou, dedicou, né, para todos, mas que a dedicatória dele, né, está aqui nas palavras, nas páginas. Então, com muita alegria, esse lançamento desse livro no dia de hoje. A gente tem esforçado, né, para que essa sementinha, continue a dar frutos. E muitas vezes a gente entende a dificuldade, o desânimo. Muitas vezes parece que tudo fica escuro, né? Que aquela graça recebida há tempos fica parecendo como se fosse um sonho. E a pessoa acaba esquecendo, né? Então nós estamos aqui, vocês, um com o outro, justamente para sempre reavivar, né, esse sentimento. E que as coisas ruins que virem sonho, né, as coisas difíceis passe a virar apenas um sonho ruim, né? É possível, é possível. A força de Meishu Sama está além das palavras. Apesar de ser toda uma grande verdade, é incrível. Esses dias eu tenho lido, tentando entender o Sutra, lido o Sutra, e eu confesso a vocês que eu não entendo o que fala muitas vezes, mas que na essência é a mesma coisa, ou seja, as mesmas palavras de Deus. Mesmo na Bíblia, mesmo no Alcorão, a gente sente a mesma verdade. Mas aí a gente volta a ler o ensinamento de Meishu Sama. O que tem? Ele tem algo mais, eu não sei, não dá para explicar. As palavras são as mesmas, mas você começa a bocejar, você começa a lacrimejar. Quer dizer, ele tem uma força purificadora, ou seja, ele tem uma força que não dá para explicar. Muita gente pega o ensinamento de Meishu Sama e vira um objeto sagrado, porque ele tem força. Já aconteceu muitos milagres, pessoas no hospital recebendo o jorei da capa do livro de Meishu Sama. Isso é muitos milagres assim, né? Apesar, não apenas só o que está escrito, mas também propriamente o livro todo. E é tudo com as coisas dele. É assim. Então é uma coisa que não dá para explicar. É uma força
muito além, que interfere na matéria diretamente. Né? Isso todo mundo sabe. Basta levantar a mão, mentalizar Meishu Sama, levantar a mão, que o jorê sai da palma da mão. Em apenas alguns segundos. Não precisa um ritual longo. Né? Essa é a força. Esse milagre em cima de milagre, não dá para explicar. Então, para todos vocês, deixem aberto essa porta do milagre. Né? Experimentem, peçam para Meishu Sama, ou peçam para Kanon, né? E que a resposta virá imediato. Né? Virá de uma forma que você tem certeza que é uma resposta. Você tem certeza que é uma graça. Você tem certeza que Ele está junto com vocês. Né? Então, não vai muito pela mente. Vai mais pelo coração. Né? A gente acaba achando que Deus não está mais com a gente. Né? Aquela grande graça, aquela grande empolgação, aquela de ter recebido uma graça maravilhosa, aquele sentimento maravilhoso, a pessoa pensa que foi embora. Ou seja, no dia seguinte, na frente da imagem, que não mais está. Não é. É o nosso coração que fecha. Né? E algum tempo ele abre, você sente. Mas quando fecha, você não sente. Não é Deus que não está. É a gente que não está. Né? E com isso, não pensar muito. Né? Não levar para esse lado mental. Ou seja, poxa, não vou mais receber graça, eu não mereço, eu não consigo, né? Não. Aquele momento que você sentiu, que você recebeu, que você se emocionou, você tem isso no fundo da sua alma. Mas as cascas nossas são gigantescas, são enormes. E, sabendo daquele momento, daquela sensação, você tem que ir atrás agora. Tem que ir atrás de limpar. Sabendo que, no fundo, tem. Não desanimar. Ou seja, porque na espiritualidade é essa a sensação. No começo Deus aparece muito, mas depois Ele quer que você trilhe sozinho. Né? E claro que você vai sentir tempos em tempos, graças assim, para você não perder, não desanimar. Mas é assim. Espiritualidade é assim, é segundo ano, terceiro ano, vai ficando mais difícil. Né? Não é só o primeiro ano. E vai tendo um gostinho especial. Você vai ficando, sentindo mais forte espiritualmente. Pois você vai ganhando uma independência espiritual. Ou uma independência da própria vida. Né? Do destino que a vida nos traz. Então, eu acho que todos vocês estão no caminho. E como no livro aqui, né, a foto de trás é o reverendo andando num caminho. Né, um caminho sem fim. Andando apenas. Né, e isso é todos nós. Então, agradecer a todos vocês, né, pela presença. E ver que é graça demais para a gente. Né? Muito obrigado a todos.